Vamos comigo para uma aula sobre as grandes navegações? As grandes navegações, elas acontecem no século XV e século XVI, tá bom? As duas principais nações que saem na frente vão ser Portugal e Espanha, tá bom? Fica comigo e vamos para uma aula. Eu sou a professora Elaine e quero aí fazer um resumo sobre as grandes navegações, tá bom? Então vamos destacar aqui por que Espanha saiu na frente. Primeira coisa, Portugal, ele tinha a escola de Sagres, tá bom? Então ele sai na frente porque ele tem uma escola que preparava os navegadores, escola de Sagres. E ele também tinha uma burguesia enriquecida, e a burguesia apoiava a dinastia de Aves, que vai ser uma dinastia com o rei Dom João, tá? Que vai patrocinar aí essas grandes descobertas, tá bom? Então, olha só, burguesia associada a rei, então tem tudo a ver com grandes navegações. Então eu tenho a formação das monarquias nesse período, e aí a burguesia que tinha os seus interesses vai ajudar também a patrocinar aí as grandes navegações, tá bom? Então Portugal, ele sai na frente porque ele tinha uma monarquia forte, ele tinha uma burguesia enriquecida, e ele tinha também uma posição geográfica muito boa, e ele tinha a escola de Sagres. Tá bom, gente? Então, em todo esse período, tanto Portugal como Espanha, eles vão investir muito. Mas, professora, por que eles investem tanto? Por que não investiu antes? Porque antes, gente, a Europa estava toda dividida em feudos, lembra disso? Nós temos depois a formação de uma monarquia, renascimento comercial, renascimento urbano, e agora eles vão começar e renascimento também artístico, científico, e também nós vamos ter a reforma protestante, antes das grandes navegações, tá bom? As grandes navegações, ela está dentro de um contexto de história moderna, tá bom? E aí eles saem nas grandes navegações para conseguir especiarias. Especiarias? O que é especiarias? Gente, as especiarias eram muito valiosas. Hoje pra gente é muito comum a gente comprar canela, gengibre, o próprio sal, né? São coisas que a gente compra assim. Nossa, isso é muito normal. Em qualquer lugar a gente compra. Pimenta do reino também. Então, essas são as especiarias. Lembra que naquela época a gente não tem geladeira. Não tinha geladeira, então como é que eles iam manter os alimentos, né? Principalmente a carne, e a alimentação do povo era baseada muito em carne, então eles tinham que salgar, eles tinham que temperar para poder levar mais tempo, né, para poder eles comerem. Então, olha só, quando a gente tem aí as grandes navegações, eles vão em busca de especiarias, porque elas eram muito valiosas, tá? De acordo com alguns historiadores, eles dizem que quando um rei ia visitar um outro rei, o que eles levavam? Um punhado de açúcar. Levavam um potinho de açúcar. Açúcar era muito caro, né? E as especiarias também eram caras, então era muito lucrativo, era um comércio muito lucrativo. Lembrando que nesse contexto a gente conhece só o mar Mediterrâneo ali, né, que ligava ali a Itália em específico, Gênova e Veneza, ligava até o Oriente. Então todo mundo que queria fazer comércio tinha que fazer comércio, né, pelo mar Mediterrâneo. Então agora com as grandes navegações eu vou para uma outra rota, eu vou pelo Oceano Atlântico, não é isso? Eles fazem várias viagens. E por que eles não tinham ido até aquele momento ali do século XV? Além de não ter uma ciência avançada, né? Além de não ter mapas, bússolas, astrolábio e tantas outras coisas, tinha uma crença que era muito defendida na época, eles faziam desenhos e tudo mais, que a Terra não seria redonda. Aqui tá meu globo, né? A Terra não seria redonda, a Terra seria quadrada. Então, com as pesquisas, com o avanço do renascimento científico, nós vamos ter a comprovação de que a Terra não era quadrada, ela era redonda. E outra crença é que existiam sereias, que existiam abismos, né, que as pessoas que fossem seriam amaldiçoadas, seriam encantadas por sereias, monstros dos mares. E o Oceano Atlântico era conhecido como o Mar Tenebroso. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos acompanhando comigo, ó.
Portugal sai na frente, vem Espanha e também as outras nações depois, tá bom? Portugal sai na frente porque ele tinha burguesia e rei juntos, ele tinha escola de Sagres e ele tinha também uma localização privilegiada, tá bom? O que mais que a gente pode destacar aqui? Nós podemos destacar, eu já falei do imaginário, não é isso? Eu já falei dos monstros, mas quais seriam as verdadeiras dificuldades que esses marinheiros iriam encontrar? Olha só, fome, tempestades, né? Sede, e tem até uma doença muito conhecida que é o escorbuto, né? Que era a falta da vitamina C. E eles tinham várias e várias doenças. Então, essas eram as verdadeiras dificuldades que os marinheiros iriam encontrar, tá bom? Então, olha só, qual foi a primeira cidade conquistada pelos portugueses? Celta. Celta era uma região muito importante de comércio. Então, quando eles conseguem dominar as navegações, os navios, né, eles começam a desfrutar aí do mar. O primeiro local que eles conquistam, os portugueses, é a cidade de Celta, que fica na África, tá? E depois eles contornam toda aquela região, descendo ali, né? Descendo, eu vou mostrar aqui para vocês, descendo os cabos ali, né? O continente africano, até chegar nas Índias, que era o local onde eles procuravam pelas especiarias, Índia e China, tá bom? Então, gente, é aí que os portugueses erram a rota, de acordo aí com alguns historiadores, e aí eles chegam aonde? No Brasil, tá bom? Essa expedição é a expedição de Cabral, e aí a gente vai ter as grandes navegações e os grandes descobrimentos, tá bom? Então, olha só, nós temos também em Portugal, gente, várias dinastias, dinastia de Aves e dinastia de Borgonha, tá? Que também vão favorecer aí essas grandes navegações, tá bom? Outra coisa que a gente pode destacar é o papel aí dos primeiros grandes navegadores. Eu vou destacar para vocês aqui Vasco da Gama, que foi um dos primeiros a contornar a África, né, chegando a Calicut, na Índia, em 1498. No caminho, a expedição passou por vários países, um deles Moçambique, e na África Oriental, tá bom? Então, Vasco da Gama, aqui vai ser o auge da expansão portuguesa, quando eles dominam a África. Tá bom, gente? Vamos continuando. E nós temos a segunda aí, ó, segunda grande navegação, que foi com Pedro Álvares Cabral, que é aí o momento que eles descobrem o Brasil, tá bom? Nós vamos ter aí Cabral saindo pelo menos com 13 navios, e ao todo de participantes são 1.500 homens, incluindo marinheiros, padres, cartógrafos, escrivães, como Pero Vaz de Caminha. E Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever aquela carta relatando para Portugal como era o Brasil, tá bom? Eu vou ler um trechinho para você aqui, ó. O que essa carta descrevia? Olha só, a carta descreve as impressões de Caminha sobre a chegada dos portugueses e os primeiros encontros com os índios tupiniquins. A nudez dos índios chamou a atenção dos portugueses, ainda mais porque a sociedade portuguesa era muito católica e mostrar o corpo era sinal de pecado. Então, a carta de Caminha trata de muitos outros aspectos, o encantamento que a natureza despertou nos portugueses. Era uma imagem que lembrava a descrição do paraíso. Então, esse encontro com os índios, com essa nova terra chamada Brasil, né? Terra de Vera Cruz, nós vamos ter aí essa impressão, né, dos portugueses, tá? Sobre os índios e sobre a natureza. Para eles estavam no paraíso, não é isso? Paraíso perdido. Beleza, então, gente. Feito isso, agora a gente vai analisar um pouquinho as viagens de Colombo. Colombo também é importante porque ele vai fazer várias descobertas. Não encontrou, não chegou nas especiarias, mas ele vai, pelo menos,
descobrir um novo continente que seria aí a América, não é isso? Então Cristóvão Colombo, ele era italiano, filho de um tecelão. Desde jovem ele participava das navegações e ele, gente, vai ter o apoio da Espanha e não da Itália, tá bom? Então ele vem, né, com as suas naus, com seus navios em nome do reino espanhol, beleza? E aí ele vai vir em 3 caravelas, 3 naus, 3 capitanias, que a gente chama de Pinta, Nina e Santa Maria, tá bom? Esses foram os nomes que ele deu aí para suas navegações, para suas naus, tá bom? Outra coisa importante, gente, ele foi um dos primeiros a chegar na América, tá bom? E recebe esse nome por causa de Américo Vespúcio, que vem depois dele, e aí eles homenageiam o Américo Vespúcio porque ele descobriu que ele não seria só uma ilha, seria um novo continente. Daí eles dão o nome de Américo. Ou América, né? Era Américo, então eles dão o nome de América. Beleza, gente? Vamos finalizando aqui. Depois, professor, quais são as consequências das grandes navegações? Eu vou destacar para vocês, ó. Nós vamos ter... começa uma tragédia populacional, porque quando eles chegaram aqui no novo continente, os índios, por que recebe esse nome de índios? Porque eles achavam que estavam nas Índias, não é isso? Buscando as especiarias. E aí eles chamam as pessoas aqui no Brasil, na América, né, de índios. Mas não eram índios, cada um tinha a sua etnia, o seu grupo, né, característico, não é isso? E nós vamos ter aí depois a morte de milhões e milhões de índios, porque eles não tinham resistência às doenças que vinham com os portugueses e espanhóis. Beleza, gente? Uma outra coisa que a gente tem que destacar é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi feito entre Espanha e Portugal, tá bom? Esse tratado dividia a América entre os 2 reinos, né? E Espanha ficou com a maior parte das terras na América, enquanto Portugal controlava o litoral africano e alguns territórios no Oriente, tá bom? Beleza? Vamos continuar? Tudo bem? Então, olha só, nós vamos ter também depois algumas outras navegações, as navegações francesas e também inglesas. Tá? Então eles também vão conquistar vários territórios na África, né? E vão tentar conquistar aqui também na América, mas não conseguem tanto território assim como Espanha e Portugal. E uma coisa importante, gente, que a gente não pode esquecer dessas grandes navegações é a presença dos padres jesuítas. Antes dos padres jesuítas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter reforma protestante. Espanha e Portugal são os 2 países que não aderem a reforma protestante. Os reis eram muito católicos. Então, com as grandes navegações, eles também estão levando a religião católica através dos padres jesuítas. É tanto que a educação foi feita mais por quem? Pelos padres. Eles coordenavam a educação dos índios, a catequese. Tá bom, gente? Beleza? Tranquilo? Só não podia esquecer isso. E aqui ficou aí de forma resumidinha a nossa aula. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E não se esqueça, se inscreva no meu canal e dê um like aí no vídeo, tá bom? Um grande abraço pra você e aqui eu finalizo a minha aula, tá bom?